Oi, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero muito que você esteja bem do fundo do meu coração e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre Eu Pequei e Agora. Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. E você vai pensar, por que, Amanda, tu dá um exemplo da tua experiência? Porque testemunhos é para isso, para testificar que Deus existe. Nossos testemunhos são para falar mesmo pro próximo. Não existe isso de testemunho pequeno, de milagre pequeno. Tudo que Deus faz é grande. Então, se tu tiver um testemunho, fale. Pessoas precisam saber do que Deus é capaz de fazer. O inimigo é muito astuto. Ele não vai te oferecer coisas que você pense que é ruim e que vai te assustar. Ele vai te oferecer coisas que parecem ser boas, mas que é contrária da vontade de Deus. Vamos supor, é algo pecaminoso, é algo muito carnal, é algo muito mundano. E você vai pensar muitas das vezes, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo, você é filho de Deus, tem esse pensamento, esse foco. Você com os pensamentos assim meio mundano, e eu lembro que vinha pensamentos na minha cabeça. Faz, pode fazer, todo mundo faz, isso é normal. E eu tenho certeza que era o inimigo lançando pensamento pra mim. E como eu tinha pouco tempo que tinha me convertido, eu não conhecia muito da palavra de Deus. Então eu pensei, eu nunca li isso na Bíblia não, então eu acho que isso não é pecado não. A pessoa que nunca tinha abrido uma Bíblia pra ler, falou que nunca tinha visto isso na Bíblia. E aí eu pensei o quê? Eu vou abrir a Bíblia. Eu vou abrir a Bíblia e vou procurar se isso é pecado. Eu me lembro que eu peguei minha Bíblia e comecei a procurar se era pecado, eu pesquisei na internet. E quem disse que eu achei se era pecado? Eu não consegui achar. Agora os cachorros resolveram ficar latindo, né? E eu me lembro que eu procurei na Bíblia e o inimigo não permitiu que eu achasse se aquilo era pecado ou não. Mas tinha algo sempre me incomodando. Era o Espírito Santo de Deus pedindo pra mim não pecar, tentando me alertar. E o inimigo falando, não faz, é legal, todo mundo faz. Eu realizei, sei lá, o que eu queria fazer. E nos primeiros dias foi tipo, tá tudo de boa e tá normal isso. E começou a vir um arrependimento dentro de mim. Era uma coisa que eu não tava conseguindo dormir, eu não tava conseguindo ir pra igreja, eu não conseguia pegar uma Bíblia pra tentar saber mais de Deus, eu não conseguia pelo meu constrangimento perante a Deus. E é isso que nos afasta de Deus. A gente não ter coragem de chegar até Ele e confessar o nosso pecado. O orgulho, sabe? De não chegar nele e confessar e falar, pai, eu fiz, mas eu me arrependo. Isso separa as pessoas de Deus porque o inimigo vai lançar sobre a tua mente, sobre a minha mente, que Deus não vai nos perdoar. E sim, Ele nos perdoa. Só que chegou um dia que eu tava sentindo muita falta de Deus, muita falta de Deus, muita falta de Deus. E eu pensei, eu preciso falar com Deus. Eu me ajoelhei e comecei a chorar. Eu só sabia chorar. Fiquei de joelhos na minha cama e coloquei os braços assim na cama, né, e comecei a chorar. Eu chorei muito. Então quando você chora muito no seu travesseiro, na tua cama, se tu estiver de joelhos, que fica uma manchinha bastante de água, pelo menos eu já chorei muito de ficar assim, ensopada na minha cama. E eu chorei muito, muito, muito pedindo perdão pra Deus. E quando eu levantei minha cabeça, não tava aquele ensopado que normalmente ficava. Tava só um relevozinho de molhado sobre a minha cama, em formato diante de Deus, falo pra vocês, no formato de coração. Eu meio que me assustei, eu chorei tanto e ficou só esse relevinho de lágrimas aqui, em formato de um coração. E eu senti uma mão que me trazia muita paz, muita paz, muita paz. Uma mão sobre o meu ombro que falava assim, filha, eu já te perdoei. E eu me lembro que eu levantei minha cabeça assim, com os olhos fechados, com a paz que me inundava, que eu não sabia de onde vinha aquela paz. Me perdoa, desculpa pelo choro. Eu não sabia de onde vinha aquela paz, uma mão assim, muito, muito macia. Eu não abri meus olhos, eu não consegui ficar de olhos abertos diante daquela
aquela presença majestosa. Eu sentia aquela mão e aquela paz. Eu me lembro que caiu uma lágrima do meu olho. Só uma lágrima deste olho e caiu na cama. Só que quando caiu na cama, fez como se fosse um barulho de 3 gotas em cima da cama. Tipo um barulhinho assim, de como se tivesse caído água sobre a cama. E eu senti que foi só uma lágrima, mas quando pingou, eram 3. E quando eu abri meus olhos pra olhar, tava aquele formato de coração, de um relevinho, tipo, só de uma olhadinha bem pouco. Só de uma olhadinha bem pouco. E quando as lágrimas pingou, ficou um molhado mais forte. E foram 3 bolinhas dentro daquele coração. E Jesus falou assim pra mim: filha, eu já te perdoei. E essa lágrima que caiu do teu olho significa Pai, Filho e Espírito Santo. Eu já te perdoei. Tinha sido algo tão pesado que eu tinha feito. E Jesus estava dizendo que estava me perdoando. Então eu digo pra vocês, se você pecar, se arrependa. Peça perdão. Não deixe o inimigo falar, te dizer que Deus não vai te perdoar, porque Ele vai sim. É pra isso que serve o sacrifício de Jesus. É pra isso que aquele sangue de Jesus foi derramado. Para que fosse aplicado sobre nós e venha nos purificar de todo o nosso pecado. Então se arrependa verdadeiramente. E peça perdão pra Deus. Porque sabe por que o inimigo não vai tentar te impedir de pedir perdão? Porque assim que você pede perdão, seu pecado é lançado sobre o mar do esquecimento e você confessou que você fez aquilo, o inimigo não tem mais poder de te acusar. Então quando você confessa algo, o inimigo não tem poder de te acusar. Então por isso que ele tenta impedir que as pessoas vá até a Deus e peça perdão. Por isso que ele joga um peso na sua consciência muito grande de que Deus não vai te perdoar, de que você não é digno. Mas para com isso. Nós somos dignos, sim. Na verdade, nós não somos dignos, mas Deus nos torna dignos através do sacrifício de Jesus. Então vá até a Ele e peça perdão. E se eu pecar de novo? Peça perdão de novo. Mas procura não ficar pecando, principalmente aquela mesma coisa. Mas amando, às vezes eu tento e eu peco a mesma coisa. Então continua pedindo perdão e continua pedindo que Deus te ajude a evitar aquele pecado. A Bíblia diz assim: se caso eu vier pecar. Se caso eu vier pecar, Jesus vai me perdoar. A gente não tem que acordar com aquele pensamento: Deus, venha me perdoar pelos pecados que eu vou cometer hoje, durante o dia, me perdoa, desde já te peço perdão. Muitas vezes eu fiz essa oração. Não é assim que tem que começar nossa oração. É assim: Senhor, se caso eu vier a pecar, por favor me perdoe, mas me ajude a me desviar do mal. Já tem aquele pensamento que tu tens que se desviar do mal, não aquele pensamento que se tu pecar, Deus vai te perdoar. Sim, Deus vai nos perdoar, mas pensa assim: eu posso evitar o pecado. Mas não tenha aquele orgulho, não permita que o inimigo te impeça de confessar o teu pecado e te pedir perdão. Tu é digno, tu é merecedor do perdão de Deus. Pela graça de Jesus, é claro. Então, meus amados, minhas amadas, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que tenha falado no teu coração, que você tenha conseguido entender. Desculpa os barulhos, né? Eu não moro sozinha aqui, então tem pessoas ali. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, fazer parte aqui da nossa família no YouTube, vir ouvir a palavra de Deus, venha aprender mais de Deus. Seja muito bem-vindo, venha fazer parte. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei, compartilhe com os amigos de vocês, ajude o nosso canal a crescer, a mais pessoas a ouvir a palavra de Deus. E eu desejo que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Um beijo e até o próximo vídeo.